Alô, alô. Pois é, evangelho é coisa de mulher. Dia da mulher, ninguém falou nada da mulher, falou muito pouco, né? E como eu aproveitei que o pastor Novaes não está, eu falei, bom, então eu vou falar sobre mulher. Que evangelho é coisa de mulher, porque estamos no mês da mulher, março, depois vai ter abril, que também é o mês da mulher, maio, junho, julho, agosto, todos os meses são os meses da mulher, porque nós somos, desculpe, a maioria em massa no planeta Terra. Quando nós estudamos um pouco de biologia, a gente vê que os espermatozoides mais rápidos são os masculinos, o Y, mas quem fecunda mais é o masculino, o X. Então, nasce mais menina que menino. Durante a fase uterina, os fetos masculinos são mais fraquinhos, são mais abortados. Sobram mais meninas. Na primeira infância, os meninos também são mais frágeis, não se sabe por quê, então morrem mais meninos. Na adolescência e juventude, eles são mais avançadinhos e correm mais risco de vida e morrem também. E, por fim, na idade adulta, o estrogênio protege as artérias do coração. Então, mais infarto em homens do que em mulheres. Então, nós somos a maioria absoluta quase. E, por isso, nessa noite, eu estou aqui para falar à noite com vocês sobre mulher, evangelho é para mulher. E lembrando da Páscoa no domingo que vem, vou lembrar das mulheres no sepulcro. Quero convidar a todos para abrir as suas Bíblias. Lucas, no capítulo 24, abra seus iPads, iPhones, celulares. Vamos todos ler. A minha versão é a versão contemporânea, a mensagem. Lucas 24, de 1 a 12. Nas primeiras horas do domingo, as mulheres foram à tumba. Levavam especiarias que haviam preparado para o sepultamento. Encontraram a pedra da entrada da tumba fora do lugar e entraram, mas não encontraram o corpo de Jesus lá dentro. Confusas, tentavam imaginar o que teria acontecido. Então, de repente, 2 homens com luzes brilhando ao redor apareceram ali. E elas ficaram apavoradas e se curvaram em reverência. E os homens disseram, por que vocês estão procurando aqui aquele que está vivo? Isso aqui é um cemitério. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse quando ainda estava na Galileia, que tinha de ser entregue aos pecadores, ser morto numa cruz e ressuscitar no 3º dia. Então, elas se lembraram das palavras de Jesus. Deixaram o túmulo e contaram tudo aos 11 e aos demais. Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e outras mulheres que com elas relataram os fatos aos apóstolos. Mas eles não acreditaram numa só palavra que disseram, achando que era coisa da cabeça de mulheres. Mas Pedro correu até a tumba, olhou para dentro e viu apenas alguns lençóis. Nada mais. Abalado e admirado, ele voltou balançando a cabeça. Vamos orar. Senhor, estamos aqui diante da Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que, ó Deus, entra nas juntas, entra na nossa alma, no nosso corpo, na nossa mente, no intelecto. Ajuda-nos nesta noite, para que os nossos ouvidos estejam abertos à Tua voz e que saiamos daqui com um encontro verdadeiro, vivo, com Jesus de Nazaré, que está vivo, que reina e quer reinar no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Pois é. Eu sublinho essa expressão do versículo 11. Mas eles acharam que era coisa da cabeça de mulheres. Durante muitos anos, se propagou essa acusação que o cristianismo não era algo que deveria ser levado a sério. Que o cristianismo é delírio de mulheres. Que
que o cristianismo é coisa de mulheres. E isso, no começo já dos séculos, era considerado até um demérito. Você, para a fé cristã, na verdade, né, ser coisa de mulher era um demérito. Na realidade, é até um elogio. Por quê? Nenhum contexto religioso, nenhuma religião, nenhum outro líder espiritual colocou a mulher, valorizou tanto a mulher como Jesus fez. Jesus valorizava, ele percebia as mulheres ao seu redor e era percebido por elas. As Escrituras mostram que as mulheres perceberam Jesus como nenhum homem foi descrito. Então, o Evangelho é assim, é coisa de mulheres. E eu começo com Maria, o Cântico de Maria. Se você olhar lá no início do livro do Evangelho de Lucas, a gente vê Maria ouviu a voz de Deus. Jesus chega ao mundo pelo ventre de uma mulher. Deus entra no mundo dos homens através do útero de uma mulher. E não poderia ser diferente, na verdade. É a Maria que exalta e adora a Jesus. Se você voltar um pouquinho lá em Lucas, no capítulo 1, dos versículos 48 até o versículo 55, você vai ver o cântico de Maria, quando ela canta que a minha alma exalta ao Senhor, o meu Salvador. Porque não teve por conta a minha humildade. Quero dançar ao som da canção do meu Salvador. Ele decidiu olhar para mim, uma mulher, e vejam o que aconteceu. Eu sou a mulher mais feliz da terra. Eu sou. O que Deus me fez nunca será esquecido. O Deus cujo nome é Santo. Não é Santa Maria. Santo é o nome dele, de Jesus, para sempre engrandecido. Suas misericórdias sempre se renovam sobre aqueles que de coração o adoram. A adoração, magnificar o cântico de Maria, é colocado e para sempre nós vamos ler este cântico. Um cântico que exalta ao Senhor. Foi a primeira pessoa que carregava no ventre um Salvador e foi a primeira pessoa que de joelhos adorou o seu filho ainda no ventre. Diante do menino Jesus, ela, no seu ventre, adora e ajoelha e fala: o meu Salvador, santo é o seu nome. Quando ela também encontra Maria, ela vai até Isabel, a sua prima, que também estava grávida. É como se elas estivessem conversando, né? Encontrando barriga com barriga. A Bíblia fala que parece que os dois se mexeram, tanto João Batista como Jesus, e como se tivessem dado um grande abraço um no outro. Porque mulher é assim, mulher conversa sem conversar. Mulher com olhar diz tudo. Mulher conhece mulher, homem não. Desculpem, meus irmãos, eu sou ginecologista e por isso que eu posso falar quase que, né, de cadeira mesmo, porque mulher é assim, né? É todo um universo que fala com os olhos, fala com o ouvido, fala com as mãos, fala com a expressão. A mãe sabe quando bateu na porta, a criança bate na porta, se foi boa a aula ou se não foi. O pai nem lembra disso, né? Às vezes nem notou que a criança entrou e a mãe fala: ó, hoje ele está irritado, hoje aconteceu alguma coisa. É isso. Vamos pensar então na Maria, primeira vez que ela vai com Jesus nas bodas de Caná. O que aconteceu lá? João 2, do versículo 1 até o versículo 5, Maria nos dá uma grande lição. Nas bodas de Caná, ela estava lá, Jesus em cena, Jesus está presente naquela festa, e aí falta o vinho, né? O vinho acabou. E aí Maria chega para Jesus e diz: Senhor, Jesus, meu filho, você não vai fazer nada? Jesus olha para ela: mamãe, né? Vamos dizer, na linguagem de hoje, que é da nossa conta que o vinho tenha acabado, né? É até bom, vou embora antes, né? Acabou a festa, porque acabava o vinho, acaba a festa. 3 dias depois dessa festa de casamento, ficava uma semana, 15 dias a festa, e acabou o vinho no meio da festa. E aí Jesus diz:
Isso é da nossa conta, mãe? Minha hora não chegou ainda. Não me apresse. E aí Maria nos dá outra lição. Não só de adoração e humildade, mas ela diz assim, quando Jesus estiver em cena, olhem para ele. Ela vira para as pessoas e dizem, façam exatamente o que ele disser. Notem que ela estava ali, mas ela coloca o foco em Jesus. É ele. Esse é o Evangelho segundo Maria. Façam o que ele disser. As mulheres estão sempre ao redor de Jesus. E elas falam, e elas exibem a obediência a ele toda vez. Então, o que acontece é que ali, nas bodas de Caná, Jesus faz o seu primeiro sinal público de Messias. O que eu posso falar sobre a mulher samaritana? Se você olhar na sua Bíblia, em João 4, de 1 a 12, é uma mulher estranha, porque é samaritana, é uma mulher, um terreno perigoso, porque Samaria e os judeus não se davam, não se encontravam, eles tinham um ódio um dos outros, e judeu não falava com samaritano, e homem muito menos com mulher. E mulher samaritana? Pois é lá que Jesus vai. Ela vai ao poço, lugar de mulheres. Poço é lugar de mulheres. Eram mulheres que tiravam água, elas que tinham esse trabalho. Hoje, por exemplo, você vê em alguns países da África, as mulheres carregando a lata d'água na cabeça, outra aqui, o menino na frente, outro atrás, e o homem lá na frente, descascando o fumo, dizendo, vamos embora. E a mulher lá, no trabalho do poço da água. Pois é. Jesus foi no point das mulheres. Hoje seria mais ou menos o salão de beleza, em que as mulheres se reúnem para conversar. E Jesus chega lá, né, e fala com essa mulher samaritana. E diz para ela, eu tenho sede. Ela falou, o que eu tenho com isso? Ué, você não tem nem balde? Está falando isso para mim por causa de quê? E aí Jesus volta e fala com ela. Eu tenho uma água que se você beber, você nunca mais terá sede. Aí ela já se interessa. O judeu falou comigo, né? Que água é essa? Ela ficou interessada. Aí Jesus chama a conversa o marido. Cadê seu marido? Traz seu marido aqui para a gente conversar. E aí desenvolve toda aquela história que nós conhecemos. E é registrado na Bíblia uma das versões, um contexto que Jesus fala tão importante nesse capítulo 4, quando ele encontra essa mulher e diz assim, nesse contexto, mulher, acredite, está chegando a hora que vocês, samaritanos, irão adorar o Pai, mas não neste monte, nem em Jerusalém. Vocês adoram o que vocês estão tateando no escuro. Nós, judeus, adoramos na clara luz do dia. A mulher ficou olhando. O caminho de Deus para a salvação veio por meio dos judeus. Mas presta atenção, chegará o momento, na verdade, já chegou, em que não importará como vocês são chamados ou de onde virão, mas vocês irão adorar. O que conta para Deus é quem você é e como você vive. O seu culto a Deus, o seu culto deve envolver seu espírito na busca da verdade. Este é o tipo de gente que o Pai está procurando, aquele que é simples e honesto na presença dele no seu culto. Deus é espírito e quem o adora deve fazê-lo de maneira genuína, algo que venha do espírito do mais íntimo do ser. Foi uma das declarações, meus irmãos, que Jesus coloca e que está colocado na Bíblia como uma das mais belas declarações de adoração. Essa mulher ficou impressionada quando Jesus disse, você não é casada, é verdade. Disse a vida dela, disse quantos homens ela já teve, e quem estava com ela não era o marido dela. Ela ficou tão impressionada que essa samaritana largou o seu vaso, largou o seu cântaro, voltou lá na cidade e disse, olha, venham ver, eu encontrei o Messias. E através dessa mulher, a Bíblia fala no final do capítulo 4, que eles creram através das mulheres. E ela disse assim, vamos, venham ver, eu encontrei o Messias. E toda aquela cidade, aqueles homens inteiros, todos aqueles homens na cidade, no vilarejo, creram em Jesus. E o que dizer também daquela mulher, Ciro Fenícia, outra estranha para o judeu, fora das fronteiras da Judéia, uma mulher das cidades de Tiro e de Sidom,
outro grupo étnico que está em Mateus, no capítulo 15, do versículo 21 ao versículo 28. Nessa passagem, a gente vê uma mulher que vai atrás de Jesus porque está precisando da cura. Ela ouviu falar que Jesus curava, ela foi atrás. Uma mulher corajosa, uma mulher que vai falar com um homem que é judeu. Mulher não falava com homem, ela foi atrás por causa da filha. E aí, a porção do Evangelho diz no capítulo 15, no versículo 21 a 28, ele viajou além, foi para Tiro e Sidom, fora da fronteira da Judéia. Mal chegaram lá, veio aquela mulher cananeia, desceu as colinas correndo e suplicou: misericórdia, mestre, filho de Davi, minha filha está cruelmente afligida por um espírito maligno. Jesus a ignorou, mas os discípulos reclamaram: ela está nos perturbando, atenda logo, por favor, ela vai deixar a gente maluco. E aí Jesus continuou a ignorá-la, dizendo: estou ocupado agora com as ovelhas perdidas de Israel. Sabe o que a mulher fez? Não se sentiu complexada, não se sentiu jogada fora, não se sentiu alijada. Simplesmente esta mulher ajoelhou-se diante dele e implorou: mestre, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão da boca dos filhos e dá-las aos cães. Jesus cita um provérbio judaico que falava exatamente isso. Quer dizer, quem não era judeu era considerado cão. E aí eu vou deixar de colocar na boca dos meus filhos para dar farelo aos cães. Jesus cita esse provérbio. E ela foi mais rápida, ela diz: eu entendo, mestre, mas os cães não comem das migalhas que caem da mesa do dono? Um pouquinho só da sua misericórdia. E aí Jesus diz: mulher, que fé impressionante! Pois o que você deseja acontecerá. E naquele mesmo momento, a filha dela foi liberta, ficou boa. O que a gente vê aí são mulheres que encontram Jesus, a mulher encontra Jesus, dá um ajuste estratégico no caminho de Jesus, muda os fatos, muda os horizontes e novos horizontes aparecem. Jesus é interpelado por uma mulher que interpreta Jesus como mestre. Uma mulher que não era judia e faz com que ele mude o seu curso. Mulheres fazem com que Jesus acelere, com que Jesus diminua a sua revelação messiânica. Acelera o seu ministério, às vezes diminui. Tudo para curar, e curava mulheres. Que dizer das mulheres que sustentavam o ministério de Jesus? Em Lucas, no capítulo 8, versículos 2 e 3, a gente tem uma lista de mulheres que andavam com Jesus. A gente fica pensando assim: mas não tinham discípulos? Tinham. Mas eles viviam de quê? De ofertas. Eles não estavam trabalhando. Eles deixaram as redes e o seguiram. Em Lucas 2, no capítulo 2, diz assim, que as mulheres supriam Jesus no seu ministério. Capítulo 8, versículos 2 e 3. Ele deu prosseguimento ao seu plano, viajando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o reino de Deus, anunciando a mensagem. Os 12 estavam com ele. Algumas mulheres que haviam sido curadas de várias enfermidades e aflições malignas também os acompanhavam. Maria, chamada Madalena, de quem 7 demônios foram expulsos. Joana, esposa de Cusa, oficial de Herodes. Susana e muitas outras que usavam seus recursos para suprir as necessidades do grupo, de Jesus e dos seus discípulos. As mulheres que seguiam Jesus iam por povoados e vilarejos, mulheres gratas, mulheres que ficaram para sempre na história. Meus irmãos, nós estamos no século 21, no Rio de Janeiro, na Praça Seca, lendo nomes de mulheres que se eternizaram na história. E estão grafados os seus nomes no livro santo, na palavra de Deus para sempre. Porque elas foram gratas. Porque elas supriram a causa do reino. Supriram as necessidades imediatas. Supriram com o seu dinheiro, supriram com os seus
com seus dotes, com o que elas podiam entregar. Jesus era financiado pelas mulheres. Isso era uma vergonha para o homem. Naquela época, então, ser financiado e ter suas necessidades supridas por mulheres, não só os seus discípulos, isso era uma ofensa naquela época. E as mulheres nem eram contadas, lembra? Na multiplicação dos pães e peixes, lembram? Eram mais de 5.000 homens, fora... Pode falar, fora? Mulher não era contada, imagina. Cada homem pode ter 4 mulheres. Estou me lembrando até quando a gente foi a Israel. E teve uma galera que foi, né, todo mundo, e nós fomos comprar uma... Acho que era uma loja dizendo que era alguma couro de Pedro, sandália de Pedro. E aí eu falei com o Carlos, bem, vamos comprar uma sandália para você aqui. Né? E aí ele gostou da sandália, uma sandália fechada de couro, ele calçou. E o homem chegou para mim e falou, você é tão bonita. Aí eu comecei a rir, né? Aquele árabe falando inglês enrolado, né? E Carlos estava entendendo mais ou menos, assim, aí não entendia muito, né? Aí o homem falou assim... Eu posso ter 4 mulheres, eu já tenho 3. Você não quer ser minha mulher? Carlos não contou isso aqui, né? Ele contou dos camelos. Calma, chegarei lá. E aí eu olhei. Aí, Carlos, está acontecendo alguma coisa? Não, eu achei que ele estivesse brincando, né? Eu rindo, achando graça e tal. E aí ele começou a tirar os dólares, lá um monte de $100, que eu nunca vi tanto $100 na vida, contando. E falou para Carlos, eu tenho camelos. Quanto você acha que vale a sua mulher? Aí Carlos, como? Aí enrolado, aquele árabe enrolado. Aí eu pulei e falei, não posso casar com o senhor. Eu brincando, ainda entrei na brincadeira, porque eu já tenho 4 maridos. Quando eu falei isso, o homem pulava. Ele falava, you can't, gritando, você não pode. Eu falei, por quê? Se vocês podem aqui, lá no meu país eu posso. O homem me expulsou, mandou Carlos embora, mandou eu embora. E aí, Carlos, o que houve? Eu falei, vamos embora, vamos comprar a sandália de Pedro em outro lugar, não aqui. Ele não entendeu e aí passou, porque é um insulto, mulher não tinha o mesmo, não tem até hoje, não tem o mesmo direito. Se o árabe pode sustentar 4 mulheres, ele tem a primeira, e se a primeira disser ok, ele vai ter a segunda, vai ter a terceira, vai ter a quarta. Se a primeira mulher disser não, ele vai ter na rua assim mesmo. Não precisa botar dentro de casa. Ele monta outra casa para as outras mulheres. Porque mulher não é contada. Então, os irmãos, imaginem naquela época em que Jesus era financiado e sustentado por mulheres. Jesus andava com as mulheres. E isso, por si só, já era um demérito. Mas também, além disso, além de mulheres andarem com Jesus, ele era sustentado, apoiado financeiramente pelas mulheres. E que dizer da mulher adúltera, lembram? Lembram da mulher adúltera? Jesus está lá, no meio dos homens, lá no pátio do templo, e de repente chega uma mulher trazida pelos homens e diz, ela é prostituta, ela é adúltera, ela entra nos nossos lares, ela destrói as nossas famílias, ela é adúltera, ela é prostituta. Jesus olha e diz, nada, ficou escrevendo. E aí? E Jesus diz, o que diz a lei? Era para apedrejar. Apedreja. A lei diz isso? Mas Jesus dá uma nova interpretação. Quem não tem pecado, apedreje. Jesus, nesse momento, através dessa mulher, faz uma nova interpretação da lei. Jesus diz assim, os homens acusam ela, e Jesus inverte. Porque, peraí, ela adulterou, e quem adulterou com ela? Ela adulterou sozinha? Não, só tinha mulher adulta. Jesus inverte o foco, então, da atenção. Todos os olhos estão sobre a mulher. E aí, Jesus obriga os homens a olharem para dentro de si. Quem não tem pecado, jogue a primeira capa. E aí, Jesus acaba com essa terceirização da culpa. Sabe de Adão? A mulher que tu me deste, Senhor. A culpa não é minha, não. É dela e do Senhor que me deu essa mulher. Né? Na realidade, eu comi a fruta por tua culpa e por culpa da mulher. Jesus acaba com essa terceirização da culpa. Com essa coisa de mostrar que a lei não é um instrumento para punir o outro, não. A lei é um espelho
para a gente se ver. E isso foi oportunizado por uma mulher. Os homens ficaram tão envergonhados, porque eles tinham tantos pecados, que eles largaram as suas pedras e foram embora. E aí Jesus fica só com aquela mulher e diz assim: alguém te condena? Ela olha, apavorada, porque ela estava preparada para morrer. Pega no flagra. Alguém te condena? Nem eu. Vai, minha filha. Vai e abandona a sua vida de pecado. E o que dizer de Maria Madalena? Maria Madalena, em Lucas 7,36, uma mulher que foi libertada de 7 demônios. Um demônio deve ser uma loucura. Imagina 7 demônios. Estava oprimindo esta mulher. E ela foi liberta por Jesus. Essa mulher chega aos pés de Jesus e começa a chorar. E com as suas lágrimas, ela lava os pés de Jesus e com o seu cabelo, ela enxuga os pés de Jesus. Interessante, né? Que essa cena, a gente não pode nem imaginar alguém chorando tanto, de lavar os pés de uma pessoa. E um cabelo tão grande que dava para secar o que estava sendo lavado. Maria Madalena ficou eternizada porque ela foi perdoada, ela foi liberta. E que dizer da Maria, a outra Maria, Marta, as duas amigas, as duas irmãs, Lázaro, que Jesus diz na Bíblia que os amava. Quando Jesus parte pela última vez para ir para Jerusalém, ele para em Betânia e vai celebrar a última ceia. E Marta entra onde estavam reunidos e quebra um perfume que custava 1 ano de serviço de um trabalhador. Façam as contas do salário mínimo multiplicado por 12. Imagina esse alabastro, como era caro. Ela quebra aos pés de Jesus. Ela protagoniza uma cena de quebrar um perfume caríssimo diante dos outros. Os apóstolos olham e dizem assim: que desperdício, que é isso? Eu pegaria esse dinheiro, aliás, né? Bolso de apóstolo, desde aquela época era perigoso, já queria botar dinheiro dentro, né? Que isso? Que isso? Que desperdício. Jogando em Jesus. Não notaram que esta mulher já tinha visto que tinha acabado o tempo de Jesus. E Jesus diz: ela está ungindo o meu corpo para a morte. Vejam, uma mulher que viu que era a última vez que Jesus passaria por ali. E começa a ungir o seu corpo, como foram ungir no primeiro dia da semana, quando foram ao sepulcro. As mulheres estavam na crucificação. Se nós lembrarmos bem, eram 11 discípulos, não pode contar de Judas, que Judas já tinha safado, né? Tinha negado a Jesus e já não estava mais no colegiado. Pedro disse que ia, na hora também saiu. Os outros 10, pulverizou-se. Ninguém falou de nenhum, com exceção. Temos que honrar João. João estava lá. E o resto, meus irmãos, eram de mulheres. Mulheres assistindo o tempo inteiro a cena da crucificação de um homem no meio de ladrões. Um homem que curou elas, que libertou dos demônios. Maria de Magdala estava lá. Estavam lá as mulheres que sustentaram Jesus e a sua causa. Estava lá a mãe de Jesus. Mulheres que estavam no pior momento de alguém. A crucificação era tão triste, e quando nós fomos a Israel, a gente viu o Monte Calvário fica fora da cidade, parece uma caveira mesmo, e fica fora e a gente olha de longe, porque era uma cena dantesca. Eles ficavam ali apodrecendo, gritavam sem ar o tempo inteiro, e gritavam até morrer. E enquanto isso, aves de rapina iam comendo os olhos e a pessoa ali viva. Imagine a cena, aquelas mulheres ali na crucificação, ficaram até o final. Evangelho é assim. Evangelho não é só coisa de mulheres, não, mas é também coisa de mulheres. O cristianismo é sim, e é também coisa de mulheres. É um grande elogio
Porque a fé cristã valorizou, a fé cristã honrou, a fé cristã resgatou, redimiu e colocou a mulher no lugar onde ela sempre deveria estar. Então a gente tem, nesta noite, algumas lições dessas mulheres. A primeira, que mulher rima com fé. Mulher, fé. Tem mais prontidão para crer. A gente sabe disso. A racionalidade objetiva é uma das características do homem. Mas as mulheres, elas transitam melhor no campo das coisas que não se veem. Então, diz, fulano está vendo coisa que não existe, é verdade. Porque a mulher transita nesse campo das subjetividades. As mulheres, elas lidam melhor com oração. Passam mais tempo com oração. É claro que eu estou falando aqui, os irmãos homens não fiquem entristecidos achando que vocês são condenados para o fogo eterno. Não estou falando isso. Eu estou dizendo que, por causa da natureza do homem e a mulher, são diferentes. Então, essa coisa de ser mais emotivo é coisa de mulher. Né? O homem é mais racional. Enquanto Israel era tardio para reconhecer Jesus como Messias, as mulheres já perceberam que ele era o Messias. Pedro falou, não vamos deixar ninguém te prender quando Jesus dizer, vão me prender, vão me crucificar, eu vou morrer. Pedro, de jeito nenhum. E Pedro foi verdade, ele até lutou, né? Quis lutar com um soldado. Maria falou, Pedro, acabou, cara, acabou. Jesus está indo para a cruz, lembra? E ela começa a ungir o corpo de alguém vivo, porque sabia que já tinha acabado. As mulheres, elas têm mais sensibilidade ao tempo de Deus. A mulher espera mais. Paulo Tournier diz que foi uma mulher quem abriu a porta para o ministério público de Jesus. E foi uma mulher que encerrou o ministério público de Jesus. Maria, em Caná, diz, meu filho, está na hora. Mostre que você é o Messias. Faça um milagre. Faz aí. Chegou sua vez. E foi a outra Maria que ungiu o corpo de Jesus, antecipando a hora da sua morte. Maria reconheceu que seria a última ceia que Jesus celebraria em Betânia antes de subir para Jerusalém. Jesus, ele celebrou 3 vezes, subiu 3 vezes para Jerusalém e na terceira vez ele foi crucificado. As mulheres perceberam, né, o que os homens não conseguiriam ver. As mulheres também têm mais desprendimento, a capacidade de doação, de autodoação. Por exemplo, quando o homem fica doente, a mulher cuida do homem até ele morrer. Mas se a mulher fica doente, claro que não é regra geral, mas o homem larga ela e vai buscar outra mulher que cuide dele. Eu trabalho com câncer de mama e já perdi a conta, meus irmãos, de mulheres que me disseram, meu marido me abandonou porque eu estou sem uma mama, porque eu tenho câncer. As mulheres têm essa capacidade de cuidar, são mais cuidadoras, são mais ternas, cuidam tanto que às vezes até chamam o marido de filho, troca até, né? E os maridos gostam, né? Só falta chamar ela de mãe. E tem alguns que chamam mãe, né? Tal é essa capacidade. Mulher, quando casa, já está aquela coisa, né, materna. O homem ainda tem uma dificuldade de criar laços. Eu, o chefe, você é o pai, né? Está sempre querendo que alguém cuide dele, ainda continua sendo filho. Mulher já nasce mãe. Né? As mulheres também têm mais coragem. Enfrentam. Eu soube de uma história, quando eu estava trabalhando no presídio, de uma mãe, teve um motim no presídio e 2 filhos estavam presos. E no motim, na hora da correria, um falou, não vou mais. O outro, você vem, vamos embora, vamos fugir, não vou. E aí o irmão matou o outro, porque não queria ir. Ele foi preso de novo, estava lá. E a mulher, todo final de semana, levava a roupa lavada e passada. E aí o carcereiro falou, eu não entendo a senhora, eu não entendo. A senhora vem todo final de semana trazer roupa limpa para o seu filho, que matou o seu outro filho. Ela virou e disse,
ele continua sendo meu filho. A mulher, quando o casamento vai mal, as mulheres em geral, são as primeiras a procurar ajuda. Vão no gabinete pastoral, procuram ajuda, aconselhamento. O homem demora mais, é mais tardio. A mulher tem mais coragem. As mulheres também são radicais na entrega. Quando elas se lançam num projeto. Você vê isso em todas as mulheres que tiveram encontro com Cristo. Vão atrás. Essa mulher da cidade de Tiro e Sidom foi atrás, continuou, investiu. É minha filha, eu vou atrás dela, eu não vou desistir, não vou deixar ela morrer. Esse mestre vai curá-la. E foi atrás, e foi atrás. Jesus, as mulheres, eram um convívio muito de perto. Os homens, eles vão até um determinado momento e na crucificação só João fica. As mulheres têm um pendor melhor para crer, mais sensibilidade e mais subjetividade. E por fim, as mulheres têm uma extravagância maior na adoração. Mulher levanta mais o braço, não é? Mulher canta de olho fechado. Eu não estou dizendo que os homens não façam isso não, me desculpem, mas é exceção. É exceção. As mulheres são mais extravagantes na adoração, na devoção. Elas se ajoelham, elas choram. Os homens não têm tempo para isso. Estão salvando o mundo. Estão melhorando lá o mundo enquanto as mulheres estão adorando de joelhos. Para que derramar esse perfume nesse homem? Um perfume caro. Para quê? Para adorar. Extravagância na adoração, entrega completa. Por isso, nesse dia, eu quero dizer que o Evangelho é sim. Evangelho é coisa de mulher. Porque Jesus é a razão da nossa vida. Porque Ele está vivo. Quando Maria estava naquele jardim da ressurreição, ela não reconhece Jesus de imediato. Quando Jesus fala, Maria, aliás, foi a primeira palavra que Jesus falou depois que ressuscitou. Chamou Maria, olha, chamou a mulher. Maria, ela falou, mestre, Rabone. Olha que sensibilidade. Aqueles 2 discípulos de Emaús viajaram com Jesus o tempo inteiro e não reconheceram Jesus. No final falou, você sentiu que tinha um negócio queimando? Só pode ser Jesus. Não reconheceram. Porque evangelho é também coisa de mulher. Por isso, mulheres, tenham certeza que o ministério de vocês é sublime. Nosso ministério é salvar os nossos filhos. É abraçá-los no útero, é abraçá-los no coração e abraçá-los nos joelhos ao chão. Porque evangelho é coisa também de mulher.